A paz seja com todos, irmãos. Paz e graça. Estamos começando uma nova série, Juízos, verso a verso. Nós queremos estar estudando os estatutos e juízos do nosso Senhor Deus de forma mais detida. Nós já fizemos uma série que você vê aqui na tela, uma playlist toda, em que nós tratamos por alto faz um ano e pouco, né? Agora queremos entrar mais a fundo, tá? Juízo por juízo, verso a verso, e neste vídeo, em Êxodo 21. Nós temos um grupo no Telegram, que se chama Lembrai-vos, onde nós discutimos cada semana um capítulo, né? E então no sábado à tarde, agora às 2h30, acabamos de fazer né? Nós discutimos e conversamos, vocês dão comentários e eu então sou enriquecido para que eu possa, com essas colaborações de vocês, inserir, fluir para dentro desse vídeo aqui também, tá? É o grupo Lembrai-vos, se você quiser participar, e no sábado à tarde a nossa, digamos, escola sabatina, né? Onde nós conversamos e oramos juntos. Nos capítulos anteriores, Êxodo 18, por exemplo, nós vemos que Moisés já instruía as pessoas de acordo com os estatutos. Veja aqui, Êxodo capítulo 18, verso 16. Ele declarava os estatutos de Deus e as suas leis. Estavam sendo transmitidos de forma oral, agora por escrito, tá? Coisas que já existiam de maneira oral, pela tradição passada de pai a filho, a tradição divina, não a humana, né? Abraão também já tinha ali estatutos, algumas regras, vamos ver, já existiam desde Noé também, estava escrito no coração e agora foi dada de maneira escrita após o Decálogo, né? E também após Êxodo 19, em que o povo prometeu tudo que o Senhor falou, faremos. Deus se agradou com esta expressão voluntária da obediência deles, diz lá em Deuteronômio, capítulo 5, no verso 28 diz, falaram bem em tudo quanto disseram. Quem dera que eles tivessem tal coração. A questão é que eles falaram de uma forma precipitada, sem pôr o coração nisso, né? E nós hoje não podemos falar essa expressão, tudo que o Senhor falou faremos, sem ter em mente a nossa dependência, de que nossas justiças por nós mesmos são como trapos imundos. Mas em Cristo, nossa obediência é aceita, tá? Nós já estamos justificados em Cristo e é Ele que torna aceitável cada ato nosso, tá? Tendo dito isso, né, tendo a justiça de Cristo sempre em mente, nós vamos então ver a importância de guardar hoje. Por que nós estamos estudando, fazendo uma série sobre isso? Primeiro, porque é um ponto cego no Adventismo, né? Por exemplo, como é que você explica que nós guardamos Levíticos 11, carnes puras e impuras, e não Levíticos 12? O que tem em Levíticos 12? A gente nem sabe, geralmente, né? Eu também não sabia. E por que nós, né, como é que você prova para alguém, não adventista, por exemplo, de que é errado se tatuar, né? Ou se alguém está querendo abrir uma loja, um estúdio de tatuagem, como é que você argumenta biblicamente? Olha, não faça isso. Mas por quê? Você vai lá em Levítico 19, tem uma regra que diz, aí então você vai usar. Mas por que a gente não usa o verso anterior, o verso depois? Por quê? Onde é que está escrito? Nós vamos justamente ler isso agora. Em Malaquias 4, verso 4, logo antes de vir o terceiro Elias, fala, olha, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, com estatutos e juízos. E logo diz, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. Tá? Então, você vê a importância, né, disso. E essa expressão, tudo que o Senhor falou faremos, pela sua graça, em Cristo que nos fortalece, sempre é importante frisar isso, vai ser renovado no final dos tempos. Veja aqui o comentário da Bíblia White em Êxodo capítulo 19.
Esta aliança está tanto em vigor hoje como quando o Senhor a fez com o antigo Israel. Após ter citado Êxodo 19 aqui. Tá? Esse é o compromisso que o povo de Deus deve fazer nestes últimos dias. Amém? Então, pela graça de Deus, vamos renovar. Tudo que o Senhor falou, faremos. A não ser aquelas coisas que são tipo sombras e que já se cumpriram em Jesus. Efésios 2, Colossenses 2, já falamos sobre isso. Veja mais esse vídeo aqui da introdução de Estatutos e Juízos, tá bom? Olha, aqui está o esboço. Essa aqui é uma relação nova, nunca tinha publicado, fiz agora. Mostrando capítulo por capítulo na lei de Deus o que é o que, né? Começa aqui com aliança, decálogo, e agora juízos, juízos, juízos. Aí começa história, relato sobre o santuário, móveis, não são instruções para o nosso dia a dia, mas como era, nós podemos tirar muitas lições também para nós, né? Relato. Aí Levíticos, só em Levíticos 10 e Levíticos 11, é das carnes puras e impuras. Levíticos 12, 13 e 14 são estatutos de saúde ainda, nós vamos estar estudando, tá? E depois, Levíticos 23, festas, Levíticos 24, santuários, juízos, estatutos, incentivos para nós cumprirmos a lei de Deus. Tá? Aí em Números temos bastante relato, 2 capítulos de estatutos, aí mais um no capítulo 18, mais um de estatutos, quando não inclui uma sentença, quando não é uma instrução para o juiz. Olha, a sentença é essa, então não é um juízo, é um estatuto só. Deuteronômio também tem muitos incentivos, mas também tem estatutos a partir do capítulo 12, ó. Estatutos, festas, estatutos e juízos, vários capítulos, do 17 ao 27, e finaliza com mais incentivos aqui, tá? Eu devo estar mostrando essa tabela nos próximos vídeos também. Olha, um parágrafo da Siona White, o que são juízos? Patriarcas e profetas. A mente do povo, cega e aviltada pela escravidão ao paganismo, não estava preparada, a mente não estava preparada para apreciar completamente os princípios de grande alcance dos 10 preceitos de Deus. Eles não estavam prontos para apreciar completamente o vasto alcance do decálogo. Para que pudessem os deveres expressos no decálogo ser entendidos e impostos mais plenamente, deram-se preceitos adicionais, ilustrando os princípios dos 10 mandamentos e dando-lhes aplicação. Estas leis foram chamadas juízos, tanto porque eram organizadas com sabedoria e equidade infinitas, né? Juízos, como porque deveriam os magistrados julgar de acordo com elas. Diferente dos 10 mandamentos, foram transmitidas particularmente a Moisés, que as deveria comunicar ao povo, para que pudessem os deveres expressos no decálogo ser entendidos e impostos mais plenamente. Então, ser entendidos mais plenamente. As pessoas, agora entendo o que implica não furtarás, não adulterarás. Tá, assim, assado. Juízos, um tipo especial de estatutos. Olha só, mais um. Em consequência da contínua transgressão, a lei moral foi repetida em grandeza terrível do Sinai. Cristo deu a Moisés preceitos religiosos que deveriam governar o dia a dia. Esses estatutos foram explicitamente dados para proteger os 10 mandamentos. Então não são os 10 mandamentos, foram dados para proteger eles. Eles não são tipos ou sombras que passariam com a morte de Cristo. Eles deveriam ser obrigatórios sobre o homem em todas as eras, enquanto o tempo durar. Esses mandamentos foram endossados pelo poder da lei moral e eles claramente e definidamente explicavam essa lei. Tá? Então, nós vamos ver hoje
em todo o capítulo, lendo aqui, reflexo de vários dos mandamentos. E são obrigatórios, né? São obrigatórios. Nós podemos também extrair esse princípio e aplicar a outras coisas, N situações da vida, mas o preceito da lei, quer dizer, o que está escrito aqui, também deve ser cumprido, porque é a forma que Deus viu, eu vou dar esse exemplo para o povo. Então deve ser observado o preceito tanto quanto o princípio. Muito bem, tendo dito isso, então vamos para Êxodo 21, tá? E aqui está um esboço. Primeiro começa como lidar com servos homens. Era só por 7 anos. Aí depois lida com servas mulheres, vendidas a famílias para ela eventualmente se casar com um dos filhos, né? Era permanente. Do verso 12 ao 15 fala sobre homicídio. Aí furto de pessoa. Aí mostra algumas regras sobre honrar pai e mãe, como resolver brigas e leis sobre bois, se aplicando a outros objetos também. E responsabilidade quando há algum dano. Eu não vou colocar, dessa vez, o texto da Bíblia na tela. Então eu te convido a você pegar a sua Bíblia e a marcar, sublinhar, rabiscar, colorir, né? Tá bom? Estamos estudando a Sagrada Lei de Deus, tá? Vamos então começar, tá? Eu preparei aqui também ilustrações com um programa especial Dolby. Vamos lá. Esses são os juízos que lhes proporás. Não é a palavra estatutos. A palavra é juízo, em inglês judgments, tá? Mishpat. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. A escravidão, conforme Deus está propondo, não é algo permanente para a vida inteira, uma situação que a pessoa não consegue se livrar, mas ao 7º ano, tá? É como se fosse um estágio, a pessoa aprende a trabalhar disciplina, né? Ali vê como é que os outros trabalham e depois sai livre. E depois de 50 anos, tem um ano jubileu, lá em Levítico 25, a gente vai chegar lá mais tarde, que fala que no ano 50, mesmo que o escravo só tenha servido só 2 anos, também já sai livre, entendeu? Mas o mais tardar no ano sabático, que começava a contar a partir do momento em que começava a servir como escravo. Não é que a cada 7 anos todo mundo saía livre também, não. Era, né, contava cada um individualmente. Se entrar sozinho sairá. Se tiver mulher, então com ele sairá a sua mulher. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos dela serão de seu senhor, e ele sairá sozinho. Né? Então, quem sabe, se eu sei que eu vou ser escravo dele, meu pai me vendeu, né? Eu sou jovem e é melhor eu levar uma mulher, pai, deixa eu primeiro me casar, levar uma moça, porque quando eu sair, eu quero já sair com ela, né? Mas se eu for lá, eu estou trabalhando lá, como escravo, como servo, e eu gosto de uma moça ali, a filha, quem sabe, do dono, e aí, depois dos 7 anos, quando acabar, vou embora, vou ter que deixar a mulher, a não ser que... Mas se esse servo expressamente disser, eu amo a meu senhor e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor o levará perante os juízes e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Ou seja, de forma permanente, esse servo então vai poder ficar, continuando como servo, mas com o ouvido, com a orelha furada. Aqui na Bíblia Legado tem um comentário, em Êxodo 21, falando sobre essa marca. Quem recusava a liberdade, quando tinha o privilégio de recebê-la, era marcado. Isso não era um distintivo de honra para ele, mas um sinal de ignomínia. Dessa forma, Deus encorajou o cultivo de um espírito elevado e nobre,
em vez de um espírito de servidão e escravidão. Então, as pessoas não queriam, era uma vergonha ter que ter isso. As pessoas, não, então, sabe, é melhor não ser escravo, não ser servo. Por isso era melhor também já ir com a sua mulher para o seu serviço. E o mesmo comentário antes também fala que o Senhor queria preservar os interesses dos servos, ele ordenou que os israelitas fossem misericordiosos e lembrassem que eles próprios haviam sido escravos. Eles foram ordenados a serem cuidadosos com os direitos de seus servos. Em nenhum caso eles deveriam abusar deles. Ao lidar com os escravos, eles não deveriam ser exigentes, como os capatazes egípcios eram com eles. Também lá em Levíticos 25 fala que não é para exercer mão pesada. Eles deveriam exercer ternura e compaixão ao lidar com seus servos. Deus queria que eles se colocassem no lugar de servos e os tratassem como desejavam que outros os tratassem nas mesmas circunstâncias. A regra áurea de Mateus 7,12, né? Tudo que quereis que os homens vos façam, façais vós também a eles. Devido à pobreza, alguns foram vendidos como escravos por seus pais. Outros, que foram condenados por crimes pelos juízes, foram vendidos como escravos. O Senhor especificou que mesmo aqueles não devem ser mantidos como escravos por mais de 7 anos. Ao final desse período, cada servo receberia sua liberdade, ou se preferisse, era autorizado a ficar com seu mestre. Assim, Deus protegia os interesses dos humildes e oprimidos. Assim, ele ordenou um nobre espírito de generosidade e encorajou todos a cultivar um amor pela liberdade, porque o Senhor os libertara. Quem recusava a liberdade quando tinha o privilégio de recebê-la era marcado. Isso não era um distintivo de honra para ele, mas um sinal de ignomínia. Dessa forma, Deus encorajou um cultivo de um espírito elevado e nobre, em vez de um espírito de servidão e escravidão. Deus quer que os cristãos respeitem a liberdade que, de uma maneira tão maravilhosa, Ele lhes deu. Em Cristo é manifesto o domínio de cada homem. Deus comprou a humanidade. A mente de um homem, ou o poder de um homem, não deve governar ou controlar a consciência de outro. Aos olhos de Deus, riqueza e posição não exaltam uma pessoa sobre outra. Todos são livres para escolher o serviço de Deus, amar o Senhor e guardar todos os seus mandamentos. Então nós vemos aqui que a escravidão hebraica era branda em sua natureza e que era incentivada à liberdade, né, de todas as maneiras. Era só o último caso, para quando a pessoa estivesse muito pobre, se podia vender a si mesma. Olha só em que casos. Nos tempos antigos, os criminosos eram algumas vezes vendidos como escravos pelos juízes. Êxodo 22, verso 3, é um caso assim. Em alguns casos, os devedores eram vendidos pelos seus credores. Levítico 25, 35 e verso 39 também. E também 2 Reis 4, 1 a 7. Lembra lá a viúva pobre que tinha um credor, estava devendo, e a pessoa ia já ir lá pegar os 2 filhos dela. E aí Deus fez um milagre por Eliseu de aumentar o azeite. Né? Está em 2 Reis 4, verso 1. A pessoa estava devendo muito dinheiro, então o credor podia ir lá e pegar filhos dessa pessoa, ou a pessoa podia vender-se a si mesma. Então, em caso de pobreza extrema, eu me vendo, especialmente talvez se eu vejo que o ano jubileu está chegando perto, só vou ter que servir 2 anos, e depois eu vou ficar livre. Mas no máximo 7, tá? E não era para a vida inteira. Ok, vamos continuar. Olha só. Se um homem vender sua filha agora para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Opa, então é permanente para a vida inteira. Se ela não agradar ao seu senhor, de modo que não se dispose com ela, então ele permitirá que seja resgatada. Vendê-la a um povo estrangeiro não poderá fazer, visto ter usado de dolo para com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito de filhas. A vai tratar como uma filha. Né? Em inglês, nora e genro, né? Son-in-law, o filho segundo a lei,
e daughter-in-law, filha segundo a lei. Você vê então que uma moça era vendida para ser serva, era já com intenções de casar, ou seja, se eu fosse eu naquela época tivesse que vender minha filha com a idade já apropriada, né? Então eu já iria ver, olha, eu penso que a minha filha seria uma boa família espiritual, é aquela lá, uma família amiga. Então nós vamos combinar e eu vou vender para ela já com intenção de se casar, entendeu? Essa família tem um filho e tal, ou pode ser o próprio dono, o moço, né, da idade da minha filha, um pouco mais velho, e ele próprio pode comprar ela como se fosse um dote. Mas se não se casar, você não casou minha filha, tá usando só para ser empregada, só faxineira, tadinha, ela não vai ter filho, então, ó. Então usou de engano, entendeu? E não pode ser vendida para um estrangeiro, implicando que pode ser vendida para um outro hebreu. Para uma família do povo de Deus, sim, pode ser vendida. E agora, de novo, com a intenção de que se casem, né? Multiplicai-vos, essa é a ordem de Deus. A intenção de Deus é que as mulheres possam também ter cada um seu filho. Ó. Mas se a desposar com seu filho... Então vamos ler de novo esse verso 8. Se ela não agradar ao seu senhor, de modo que não se despose com ela, então ele permitirá que seja resgatada. Você vê que é como se fosse um namoro, né? Esse tempo antes de ser desposada, ver se trabalha bem, conhecer a moça e então dar ao filho, entendeu? Mas se decidir, começou a namorar, quer dizer, né, começou esse relacionamento, aceitou vender, mas aí voltou atrás. Não quero. Vai ter uma consequência, vai ter uma vergonha, Usou de dolo para com ela. Vai ficar marcado assim, fulano lá quis a filha, mas depois não quis mais, entendeu? Vai ficar esse estigma. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito de filhas. É interessante que aqui essa palavra é a palavra hebraica mispat, que é também juízo, ou seja, conforme o juízo de filhas. Se lhe tomar outra, poligamia, não diminuirá o mantimento daquela, nem o seu vestido, nem o seu direito conjugal. Tá? Você pode se perguntar, peraí, mas Deus está endossando a poligamia, pelo menos implicitamente? Olha, sim, você tem que ter em mente, porém, que naquela época existiam muitas guerras e com isso morriam mais homens que mulheres. E muitas mulheres simplesmente não tinham com quem casar. Então, porém, não foi assim desde o princípio. Nós temos que ter isso em mente, né? O plano geral e circunstâncias aqui adversas em que Deus, por misericórdia para com uma mulher, é melhor, então, a mulher ter filhos do que morrer viúva, né? Se ela quiser, então, se casar com uma pessoa que já tem outra mulher, né? Deus abriu essa exceção para eles aqui, mas não era assim desde o princípio. Se isso acontecer, não pode dar menos comida para a primeira, menos vestido e direito conjugal, quer dizer, relacionamento sexual também deve manter para a primeira. E se não lhe cumprir essas 3 obrigações, ela sairá de graça sem dar dinheiro, sem pagar o dote de volta, pode voltar para a casa dela, né? Deus aqui protegendo o direito das mulheres, das desafortunadas. Muito bem, agora vamos para um outro bloco desse capítulo, tratando de assassinato, morte. O 6º mandamento, não matarás. Quem ferir a um homem, de modo que esse morra, certamente será morto. Regra geral, vida por vida. Matou alguém, o juiz vai decidir que ele tem que ser morto em consequência, pena de morte. Isso também está lá em Gênesis 9, verso 6. Logo após o dilúvio, Deus disse assim, começando com o verso 5.
Certamente requererei o vosso sangue, o sangue de vossas vidas, e de todo animal requererei, como também do homem. Sim, da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue de homem, pelo homem será o seu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Tá? Portanto, já existia esse estatuto, esse juízo aqui, e ele está simplesmente repetindo. Porém, se não lhe armar ciladas, mas Deus o entregar em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Em outras palavras, se não foi intencional, né? Se foi um acidente, por exemplo, eu estava com o machado e o ferro escapou, em vez de cair na água, como aconteceu lá com o servo de Eliseu, caiu na cabeça de outra pessoa e matou. Pode acontecer um acidente ou qualquer outro tipo de acidente. Não armou ciladas. É uma forma de dizer que Deus o entregou em suas mãos. Então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Isso vai vir mais tarde, as cidades refúgio, que eram vários lugares no povo de Deus, cidades físicas, que ficava a certa distância mínima, né, que já foram estabelecidas, espalhadas para isso, para que ele pudesse correr antes que, né, ele tendo certeza de que foi um acidente, ele já corre para lá. O seu caso vai ser julgado mais tarde, mas provisoriamente, para que não matem ele. Ah, você matou meu irmão, eu vou te matar, vem cá, né? Para no calor ali da contenda não acontecer retaliação precoce. No entretanto, se alguém se levantar deliberadamente contra o seu próximo, né, para o matar à traição, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. Então, aqui sobre assassínio premeditado. Patriarcas Profetas 2:19.1. Assassínio premeditado. Se alguém se levantar deliberadamente contra o seu próximo para o matar à traição, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. Por que altar? Porque algumas pessoas fugiam para o altar, como aconteceu com Adonias, né? Ele se refugiou lá porque lá era um lugar sagrado e não se podia derramar sangue lá, era só animais, então eles iam para lá. Mas tem que tirar do altar, a mesma coisa aconteceu com Atalia, aquela mulher lá, traidora, e para que seja morto. Mesmo que ele vá se refugiar nesse lugar seguro, tem que tirar ele dali. Quem ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Rebelião contra a autoridade paterna. Patriarcas Profetas, também mesmo parágrafo, fala que isso é rebelião contra a autoridade paterna, em verso 17 também. Quem furtar algum homem, né, roubou algum homem, e o vender, ou mesmo se esse for achado na sua mão, certamente será morto. Lá em Deuteronômio 24, verso 7, diz que se aplica a patriotas, a irmãos, pessoas do povo de Deus. E novamente aqui sobre rebelião contra a autoridade paterna, quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E nesse momento eu quero responder a uma questão que alguém pode fazer, quem sabe, né? Daniel, mas como é que nós devemos praticar isso? Vamos matar agora, começar, né? Nós não estamos numa teocracia. Exatamente. Nós não estamos numa teocracia, o povo de Deus hoje não é mais literal, mas é um povo espiritual, né? Como diz lá em Romanos 2:29, judeu é aquele que o é interiormente. E lá em Colossenses 2:11 fala sobre a circuncisão de Cristo. Então, o povo de Deus hoje é espiritual, são aqueles que têm a fé de Jesus e guardam seus mandamentos, né? O remanescente. Aqui está, queridos, o manual da igreja. Quem deve ser eliminado do povo de Deus? Desarraigado. São as pessoas que praticam esse tipo de pecados mais abertos, deliberados. Não é só quem deve ser excluído da igreja, quem adultera, por exemplo. Né? Que isso às vezes ainda acontece, cada vez menos por causa do medo que há da igreja ser processada. Né? Isso também é um erro, é falta de confiança em Deus. Não é só o 7º mandamento, mas cada um dos mandamentos, quando for alguma coisa deliberada, aberta, premeditada, deve ser morto, portanto, seria extirpado do povo de Deus. Exclusão. Paulo também fala que tal transgressor seja entregue a Satanás. Quer dizer,
já que ele decidiu servir a Satanás, então que a igreja o entregue, que formalize, né, a exclusão da igreja. Aqui nós temos o manual da igreja. Se dois homens brigarem e um ferir ao outro com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre seu bordão, né, sobre seu cajado, então aquele que o feriu será absolvido, somente lhe pagará o tempo perdido e fará que ele seja completamente curado. Se eu machuquei alguém que não chega a morrer, nesse caso só machucou, eu devo dar indenização, pagar o tempo perdido, fazer que ele seja curado, pagar o tratamento médico e tudo mais. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva, agora não é qualquer pessoa, mas o servo ou a serva, com pau, e este morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. A senhora White comenta aqui, ó, o assassino de um escravo deve ser castigado. Tá, mas qual castigo? Quando Deus não especifica qual castigo, vai estar sob o arbítrio dos juízes. Veja aqui o verso 22. Mas se sobreviver 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. Ou seja, o dono machucou o seu servo com pau, deu paulada e ficou de cama. Tá, o dono está perdendo dias de serviço do seu servo. Já que não morreu, ele vai recuperar e o dono está lá esperando até que ele recomece a trabalhar. É perda para o dono também. Esse já é o seu castigo. Se alguns homens brigarem e um ferir uma mulher grávida e for causa de que aborte, não resultando, porém, outro dano, este certamente será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher e pagará segundo o arbítrio dos juízes. Opa, então justiça aqui, o marido, né, que estava esperando o seu filhinho, agora perdeu, a mulher perdeu, então o marido pode estar mais ou menos bravo, os juízes vão lá, né, mas a vontade do marido também vai ter peso aqui. Mas se resultar dano, então darás vida por vida. Quer dizer, então, se a mulher grávida morrer, então vai ser um homicídio e quem feriu vai ter que morrer. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Quer dizer, se machucou um olho, feriu um olho, né, brigou lá e acabou a mulher, quem sabe, se envolveu na briga, quis separar e acabou machucando um olho. Quem machucou o olho da mulher ali, nesse caso, vai ter que, o juiz vai decidir, olha, firam o olho dele. Tá? Parece um pouco desumano, mas é um castigo, né, proporcional. Ele fez a mesma coisa, né, e não é o fim do mundo. A pessoa vai perder um olho, vai continuar vendo, né, no caso, vai poder ser salvo na ressurreição, Deus vai restabelecer, entendeu? Você vê a misericórdia de Deus ali para que a pessoa pare, reflita. Se a pessoa ficar totalmente cega, então a pessoa vai refletir mais ainda e vai ter oportunidade de se arrepender e ser salvo afinal. Olho por olho, dente por dente. O olho é o que de mais precioso, digamos, o que a pessoa tem, né? O órgão. E o dente, a perda de um dente é o que de menos consequência tem. Eu vou continuar comendo, sentindo sabor, né? Então, os dois extremos. Desde um olho até um dente, o que acontecer de dano, mão por mão, pé por pé. Então, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Tá? Jesus citou esta passagem lá no Sermão do Monte. Abramos lá rapidamente em Mateus 5. Mateus 5. Jesus disse ali, ó, no verso 27, ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Mas eu vos digo que o adultério é mais profundo do que só o ato, né, em si. Mas também é pensamentos impuros. Se eu ficar alimentando os pensamentos impuros, eu posso ter cometido adultério em meu coração. Então você vê que Jesus, nesse mandamento, que é bíblico, ele não está anulando. Ele não está falando
Ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás, mas eu vos digo que... tal. Quer dizer que ele está cancelando não adulterarás? Não. Ele está explanando seu pleno sentido, mais profundo, a espiritualidade da lei. Né? No mesmo capítulo ele diz, não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Verso 17, mas eu vim cumprir. Então ele fala isso do adultério, e aí também fala no verso 38, olho por olho, dente por dente. Também está na Bíblia, ele não está anulando, mas está falando, olha, existe uma lei civil realmente que olho por olho, dente por dente. Mas você não faça justiça com as suas próprias mãos. Você vai amar o seu inimigo, não resistais ao mal, mas qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te processar e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Você não vai querer fazer justiça com as suas próprias mãos, mas sofrer o agravo, assim como Jesus. Né? Jesus, quando sofreu as afrontas, ele não estava ali como juiz. Isso aí seria mais tarde. Então, como um juiz de Israel, alguém se estivesse lá, Caifás, Nicodemos, se algum deles, Saulo, fosse um juiz, deveria fazer justiça. Opa, bateu em Jesus, feriu? Então o castigo deve ser esse para quem bateu, sabe? Mas Jesus estava sendo a vítima, ele não iria pegar o caso em suas mãos. Compreende? É isso que quer dizer. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Ele não está dizendo aos juízes, está cancelado isso. Não, o juiz vai exercer em seu devido lugar e momento isso aí, mas você não tome o caso em suas próprias mãos. Não resistais ao mal. Ok? Então, depois ele cita outra. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Peraí, onde é que está isso aqui na Bíblia? Não está na Bíblia essa ordem de odiar ao seu inimigo. Ele está pegando de um outro livro, quem sabe ali os hebreus, eles têm o quê? A Mishnah, eles têm Talmud, mas isso aqui não está na palavra de Deus, portanto ele está dizendo agora, eu porém vos digo algo bem contrário. Entendeu? Ele não está negando porque não é da Bíblia, ele não está citando a palavra do Senhor. Amarás ao teu próximo, sim. Mas a segunda parte não. E odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. Então eu só queria deixar claro isso aqui, que Jesus não está abolindo alguma coisa que ele mesmo falou, mas frases que ele não disse, mas que são aí tradições humanas, aí sim ele está abolindo e falando como é que é o certo, entendeu? Mas não cancelando a lei que ele mesmo proferiu. Muito bem, voltando lá para o olho por olho, dente por dente, Êxodo 21, verso 24 e 25, tá? Próximo agora. Então isso aqui, ó, final do verso 22, e pagará segundo o arbítrio dos juízes. Então é o juiz que vai decidir que é para colocar o olho por olho, dente por dente. Não é a pessoa que vai tomar em suas próprias mãos, tá? Muito bem. Verso 26. Se alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva, e o cegar, deixá-lo a ir forro. Quer dizer, vai soltá-lo por causa do olho. Então, Ellen White diz assim, ó. Um agravo infligido a alguns deles pelo seu senhor, ainda que fosse a perda de um dente, dava o direito à liberdade. Então, mesmo que fosse só machucar um dente do servo, opa, feriu o dente do servo, vai ter que soltar ele agora. Né? Então, você vê que essa servidão não é bem escravidão. Eu diria mais, é um estágio. É um estágio para o jovem, né? Porque os judeus tinham muitos filhos, e então, na pobreza, vai casar, vai para a vida, né? Quer se livrar do filho, já logo vende. Então é um estágio para o jovem, né? Acordar para a vida, sair e ir para a vida. Algumas vezes sim se vendia a si mesmo, mas você vê que é brando, que a natureza, Deus protege bastante, porque Deus habita no alto e sublime trono, mas também com aquele que é contrito e abatido de espírito. Deus olha para a pessoa menosprezada, para os servos escravos, Deus tem um coração muito grande.
E você pode pensar, né, por que Deus não aboliu a escravatura nesse momento? Que tinham acabado de ser escravos do Egito, foram libertos e agora cancela, ó, pessoal, nunca mais haverá servo e senhor, pobre, rico, né? Mas eu achei um texto aqui que quem sabe pode responder. Não é plano de Deus que a pobreza desapareça do mundo. As classes sociais jamais deveriam ser igualadas, pois a diversidade de condições que caracteriza os seres humanos é um dos meios pelos quais Deus tem pretendido provar e desenvolver o caráter. Muitos têm insistido com grande entusiasmo que todos os homens devem ter parte igual nas bênçãos temporais de Deus. Mas este não era o propósito do Criador. Cristo afirmou que sempre teremos conosco os pobres. Os pobres, bem como os ricos, são comprados por seu sangue, e entre os seus professos seguidores, na maioria dos casos, os primeiros os servem com singeleza de propósito, enquanto os últimos, quer dizer, os ricos, estão constantemente colocando as suas afeições nos tesouros terrenos, e Cristo é esquecido. Os cuidados desta vida e a ambição das riquezas eclipsam a glória do mundo eterno. Seria a maior desgraça que já sobreveio à humanidade se todos devessem ser colocados em posição de igualdade em possessões terrenas. Então, o grande reset que pretende igualar, tabula rasa, né? Cada um agora, a não ser a elite lá, os 1%, isso aí seria a maior desgraça que sobreveio à humanidade, colocar todos em posição de igualdade em possessões terrenas. Muito bem, agora vamos passar para animais. Ó, eu tenho aqui, ó, a nossa égua. A Paloma está aqui no abrigo da chuva, me escutando. Vamos falar sobre animais, vamos lá? Se um boi escornear um homem ou uma mulher e este morrer, né, um boi deu chifrada na pessoa, certamente será apedrejado o boi e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Então, está lá no campo, o boi correu atrás de uma pessoa, né? A Beth tem medo, e realmente eu entendo porque os chifres grandes realmente assustam, né? Mas vamos supor que pior aconteça o que ela teme, e vai lá e corre e mata uma pessoa. Então o boi vai ser morto e não pode comer essa carne, não pode fazer churrasco desse boi morto, não. Mas se o boi antes era já escorneador, já era conhecido como um boi bravo, e seu dono, tendo sido disso advertido, não o guardou, o boi matando o homem ou mulher será apedrejado e também o seu dono será morto. Então isso aqui é aplicável mesmo a quem tem cachorro bravo, né, o pitbull e tal. Se chegar a matar alguém e a dona, o dono já sabia que era um cachorro bravo, então, qual que era a consequência? Será apedrejado o dono também. Porque ele virtualmente assassinou, sabendo que tem uma arma aqui e não cuidou, ele foi displicente, descuidado, né? Então vemos aqui que o homem é responsável pelas consequências previsíveis de suas ações, tá? E a senhora White tem um texto comentando e extraindo o princípio daqui e aplicando para a pessoa que bebe álcool, né, para o alcoólatra, que age como se fosse um animal, a pessoa bêbada, né? Então quem que é responsável se esse bêbado sair por aí, né? Vamos ler, ó. Ora, queremos levar esse princípio diretamente àqueles que preparam mortal veneno. Eis a lei que o Deus do céu deu para regular o que fazer com animais escorneadores. Cristo está procurando salvar e Satanás destruir. Peço-vos, a vós que tendes faculdade de raciocínio, que penseis nessas coisas. O homem que se acha intoxicado está privado da razão, ou seja, como se fosse equivalente a um animal, o bêbado. Satanás penetra e toma posse dele e o imbui de seu espírito, e seu primeiro desejo é ferir e matar alguns de seus queridos.
E todavia os homens permitem que essa coisa maldita prossiga, o que rebaixa os homens mais que os animais. Ó, pior. Que obteve o ébrio? Coisa alguma senão um cérebro humano enlouquecido. E aqui as leis são tais que a tentação se encontra sempre diante deles. Aquele vendedor de bebidas terá de responder por todos os pecados do ébrio, e este terá de dar contas de seus atos. Olha, então o vendedor vai ter que responder pelos pecados do ébrio, da pessoa bêbada, vendedor de bebida alcoólica. Por isso que eu espero que nenhum de nós seja servidor de restaurante, né, que trabalha em algum lugar em que se vende, em que você está servindo ali bebida alcoólica. É uma coisa muito séria, você vai ser responsabilizado por muita coisa. E pegando o princípio, qualquer substância que intoxique a mente de outras pessoas, né? Então precisamos usar nosso raciocínio e ver como a profetisa extraiu o princípio do bom escorneador e o aplicou ao vendedor de bebidas, que equivale ao dono do pitbull, né? Sabendo que faz mal, mesmo assim continua vendendo ou solta o cachorro, então o dono é responsabilizado. O vendedor que serviu é responsabilizado. Que Deus nos ajude, né? E possamos fazer isso para os outros juízos, também extrair o princípio e aplicar em diversas situações, sem invalidar o preceito. O preceito também deve ser cumprido. Compreende? Quando Jesus disse, ou visto que foi dito, não adulterarás, mas eu vos digo que o princípio é mais profundo, ele não estava anulando o preceito, que é não adulterarás. Eu não posso ter relações com uma outra mulher que é casada. Isso seria quebrar o preceito, né? Que também está lá no princípio, obviamente, né? Que é o mais claro. O capítulo vai até o 36, agora estamos no 30. Se lhe for imposto resgate, ou seja, o boi escorneou, o dono sabia, mas aqui existe um escape ainda, ó. Então dará como redenção da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Aqui existe um espaço para o magistrado, para o juiz entrar e decidir, ó. Nesse caso aqui, né, eu vou dar a possibilidade de haver um resgate, alguém tem que pagar, né, de acordo, né. Se não houvesse essa cláusula, o juiz não poderia fugir da letra da lei de Deus. Mas como há essa cláusula, opa, que bom, né? O bom escorneador, mas ele foi avisado, não foi, mas quando avisou, sabe? Então tem ali um espaço, um jogo para o juiz impor aqui um resgate. Para o juiz ter misericórdia, mas tem que ser pago tudo que o juiz lhe impor. Quer tenha o boi escorneado a um filho, quer a uma filha, segundo esse julgamento lhe será feito. Segundo esse juízo, é a mesma palavra mispat, né, lhe será feito. Então, mesmo crianças, aqui são tratados como pessoas. Se o boi escornear um servo ou uma serva, o que será que vai acontecer? Dar-se-á 30 ciclos de prata ao seu senhor e o boi será apedrejado. É o preço médio de um escravo, já naquela época, né? Deus colocou aqui. José também não foi vendido por 30 moedas de prata. José aqui foi vendido por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Então já vemos aqui inflação na Bíblia, né? José aconteceu antes, né? José, centenas de anos. E aí depois, aqui o preço médio é 30 moedas de prata por escravo. E que é o preço que Jesus também ali foi entregue, né? Que é o preço de um escravo, permaneceu, portanto, até naquele tempo aqui. E Jesus, tendo sido vendido como escravo, aqui também se rebaixa e para sentir o que os escravos sentiam, ele foi tratado como escravo e muito pior do que qualquer pessoa, né?
Se o boi escornear um servo, portanto, 30 ciclos de prata, e o boi será apedrejado. Se alguém descobrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova dará indenização, pagá-la em dinheiro ao dono do animal morto, mas este será seu. Então abriu uma fossa, caiu lá um boi do vizinho, tá? E morreu. Eu vou ter que pagar um outro boi para o vizinho, mas eu posso fazer um churrasco, se eu não fosse vegetariano, eu poderia comer o boi, ou será meu, para eu tirar o chifre, fazer um chofar, né? Se o boi de alguém ferir de morte o boi do seu próximo, briga entre animais ali, então eles venderão boi vivo e repartirão entre si o dinheiro da venda, e o morto também dividirão entre si. Ou se for notório que aquele boi dantes era escorneador e o seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Então não vão ter que vender o vivo, mas aqui o culpado, dono do boi, que já sabia que era escorneador, vai ter que pagar um boi inteiro para o outro, tá? Mas o morto será seu. Está aí, queridos, os juízos de Êxodo 21. Em todos esses juízos, nós vemos a justiça de Deus e a sua misericórdia, né? Com essas leis humanas, né? Tem bastante humanidade nelas. E eu repito que Davi disse lá no Salmo 119, no verso 62, à meia-noite me levanto para dar-te graças por causa dos teus retos juízos. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são retos e que em tua fidelidade me afligiste. Alguém pode me dizer assim, Daniel, você vai querer praticar então olho por olho, dente por dente, está propondo isso? Né? Olha, primeiro que eu não sou juiz de ninguém, né? Eu estou aqui na condição de um membro do povo de Deus e se alguém fizer alguma coisa contra mim ou se eu danificar alguém, eu vou voluntariamente restituir. Se eu posso dar um pé, uma prótese para alguém que eu machuquei o pé, que eu deixei cair uma barra de ferro no pé dele ou que eu fiz voluntariamente, ainda pior, né? Então eu vou dar um pé, dar um olho, custear a operação. Por quê? Porque eu não sou o juiz. Se eu fosse juiz de Israel, eu deveria aplicar, olha, o castigo dele deve ser arrancar um olho. O juiz determinava isso, né? Ferir o olho dele voluntariamente foi por maldade, então firam o olho dele. Isso se eu fosse juiz, né? Mas como não sou, a primeira parte desses juízos é que é importante. Nós né, vamos praticar a primeira parte. Se fizer isso, então vai ter castigo. Opa, então já não vou fazer. Independentemente qual é o castigo, eu não vou fazer, entendeu? Mas como igreja, como líder de igreja, eu posso sim pegar, né, e aplicar aqui certas regras. Deve ser eliminado do povo de Deus quem fizer isso e tal, ok? Então é nesse sentido que nós vamos praticar tudo que Deus falou e eles estão válidos para nós hoje sim, porque são uma extensão dos 10 mandamentos e da regra áurea, amar ao próximo como a si mesmo e outros princípios bíblicos, ok? De justiça e retidão. Oremos então. Santo Deus e Pai, louvado seja o teu nome, queremos em Cristo pedir que nos ajudes a guardar toda a tua lei, nos ensine o caminho dos teus estatutos, mas nós já vemos aqui retidão expressa em tua lei, que tu és um Deus misericordioso, justo, juízos, e queremos praticá-los. Queremos praticar o teu santo decálogo dessa maneira com a lei adicional. Obrigado por nos revelar o teu pensamento, porque podemos conhecer a mente do Altíssimo, os teus propósitos de paz para com o homem, não de mal, e podemos assim ser transformados à tua semelhança, compreendendo o teu caráter e como tu julgas. Nós também vamos julgar durante os 1000 anos. Prepara-nos para isso, capacite-nos ao nós estudarmos o código com o qual vamos decidir a intensidade e a duração
do sofrimento dos ímpios e dos anjos maus. E ensina-nos já, desde já, Senhor. É um privilégio, Senhor, poder conhecer a Tua sagrada lei. Louvado seja o Teu nome. Acompanhe-nos nessa semana, nesse sábado. Acompanhe nosso estudo, desvenda os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Por Jesus Cristo oramos. Amém.